Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração. Bom dia, família! Bom dia, eu estava aqui esperando você chegar para a gente começar esse momento especial de oração, esse momento reservado de oração, de palavra, um momento que vai com certeza marcar a tua vida, marcar a tua história. E eu já quero declarar hoje, profetizar sobre o seu dia, declarando: hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Hoje é um dia de você receber mais de Deus. Hoje é um dia de você crescer, hoje é um dia de você prosperar, hoje é um dia de seu coração queimar com a presença de Deus, hoje é um dia de você amar mais a Deus, hoje é um dia de você demonstrar mais amor para as pessoas que estão ao seu redor, amar o seu próximo como a ti mesmo. Bom dia, família! Estou aqui hoje com a palavra de Deus para nutrir o seu coração, que você possa abrir o seu coração. Abra o seu coração, não endureça seu coração, abra teu coração. Abra seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Eu quero dizer para você que tem perseverado, especialmente para você que tem aplicado perseverança. Meus irmãos, perseverança é para a vida inteira. E a perseverança é uma das ações que compete a nós. A perseverança, ela vem de nós, para que nós possamos alcançar a fé desejada, para que a gente possa chegar no final da nossa carreira, para que a gente possa receber a coroa da vida eterna, na perseverança de permanecer com Cristo, na perseverança de não desistir, na perseverança de continuar cumprindo o nosso propósito. Bom dia! Muitos já entraram aqui, já deram um bom dia. E eu quero desafiar você de novo aqui, ó. Dar um bom dia. Cumprimentar o teu amigo que você está vendo entrar aqui. Teu irmão, tua irmã que você está vendo entrar. Bom dia para você, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, estou aqui com um cafezinho da família 659. Bom dia, família. Bom dia, meus queridos. Que Deus te abençoe grandemente. Hoje já tem aniversariante aí também. A Sônia, a Suzane tá colocando aqui, ó, aniversário da sobrinha hoje. Ana Virgínia, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Ana Virgínia, derrame sobre ela da graça do Senhor, em nome de Jesus. Bom dia, Tânia, Hilda, bom dia. Bom dia, Edileuza, bom dia, Jana, bom dia, Ivonete, bom dia, Zilda. Silmara, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Dona Inês. Bom dia, Sandra. Bom dia, Márcia. Dona Fátima. Bom dia, Militão. Bom dia, Dona Marlene, seu Valério. Bom dia para Cecília. Bom dia, Cecília. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Josi. Roseli, bom dia. Daniel, bom dia, doutor Daniel, que Deus te abençoe. Bom dia, Kelly. Bom dia, queridos. Então tá lá, vamos lá. Vamos então compartilhar o nosso devocional, né? Vou pedir para vocês compartilharem. Vamos fazer assim, vamos orar primeiro, depois a gente compartilha. Vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento entregar em Tuas mãos agora a nossa vida, com o nosso coração grato, Senhor, por mais um dia, Senhor, por esse dia abençoado. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre cada família desse devocional. Senhor, nos fortalece na palavra, nos fortalece, Senhor Deus, na fé, aumenta a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça venha sobre cada um. Que a Tua presença, Senhor Deus, venha sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos. Fala ao nosso coração, Senhor. Amém. Vamos lá.
Bom dia para quem foi chegando aí na oração. Maria Lúcia. Bom dia, Ângela. Bom dia, Heloísa. Bom dia, então. Vamos fazer o seguinte. Vou compartilhar. Queria que você também compartilhasse esse devocional. O máximo de pessoas possíveis. Compartilha. E assim que você compartilhar, escreve nos comentários assim, Jesus. Bom dia, Gabi. A Gabi Barbacelli aí chegando. Bom dia, Gabi. Assim que você compartilhar, você escreve bem bonito assim, Vou escrever também. Jesus. Você também está no YouTube, tá? Vai lá, compartilha e escreve nos comentários. Jesus. Vamos ler Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Isso, estou gostando de ver, Aí o Militão já marcou para nós aqui. Obrigado, Militão. Como aumentar a nossa fé. Eu estava lendo, hoje foi interessante. Acordei, estava orando, aí comecei a ler esse livro aqui. Estou lendo um livro, fala bastante da fé. Não é aquele livro de inteligência espiritual. Não é aquele livro que você fala, nossa, que livro. Mas eu estava até pensando, ela está até pensando em desistir desse livro já. Mas aí cheguei num capítulo que de fato foi um capítulo muito bom. E aí fala muito da fé o capítulo que eu estava lendo. E aí eu voltei aqui, estava me organizando para o devocional. Quando eu abri o devocional de hoje, aí o título do devocional, Como Aumentar a Nossa Fé. Por mais que tenha sido eu que escrevi no passado, eu não me lembro qual que era o do dia. Então quando eu paro para lê-lo de novo e meditar nele, aí depois a gente compartilha aqui com você. Que Deus queimou no meu coração. Essa palavra vem do coração de Deus, viu, para hoje. Preparada pelo Senhor para o seu coração. Como aumentar a nossa fé. Romanos 10, 17. Diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Consequentemente, vou ler de novo, a fé vem por ouvir a mensagem. Então a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Uma versão mais tradicional, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Assim que diz, é um texto simples, claro, objetivo, para que a gente possa entender como nós devemos aumentar a nossa fé. Bom, a fé é um princípio. A fé é um princípio espiritual. A fé é algo sobrenatural, que está além do natural. Então, acreditar naquilo que ainda não existe. Hebreus capítulo 11 relata a fé. Hebreus 11, versículo 1 relata a fé e diz para nós que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Estou abrindo aqui. A convicção de fatos que ainda não se vê. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, sem fé é impossível de nós andarmos com Deus, de nós agradarmos a Deus. Versículo 6 vai dizer isso de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé, meu querido, nós não conseguimos nem andar com Deus. Sem fé você não vence as barreiras espirituais que surgem aí na sua vida. Sem fé você não vai alcançar mais de Deus na sua vida. Consegue me entender, Leir? Suzane, você consegue me entender? Camila, você está me entendendo? Você está entendendo que Deus está falando ao seu coração? Dani, você está entendendo que Deus está falando ao seu coração? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu tenho certeza que você já fez essa oração.
Eu tenho certeza que todos aqui já fizeram uma oração assim: Senhor, aumenta a minha fé. Talvez em alguns momentos você disse assim, ó, em alguns momentos que você estava muito bem, você pensou assim: nossa, como eu estou cheio de fé. Nossa, como a minha fé tá forte, eu estou cheio de fé. Já se sentiu assim ou não? Quem aqui já se sentiu assim? Cheio de fé, parece que a fé tá transbordando, tá saindo de você, tamanha a fé que você tem. Parece que aquele dia é um dia que vai dar tudo certo. Já se sentiu assim? Comenta aí comigo aqui. Fala comigo aqui, pessoal. Já se sentiu assim? Aquele dia parece que as coisas estão dando tudo certo, caminhando. Aquele dia, se você... qualquer desafio que aparece diante de você, parece que você vai vencê-lo. Agora tem dias que parece que a nossa fé está assim, ó. Não vou nem dizer desse tamanho, porque a Bíblia fala que se tiver o tamanho de um grão de mostarda, a gente vai mudar uma montanha de lugar. Mas parece que a gente não tem fé nenhuma. Parece que as coisas só estão dando errado. Parece que quanto mais a gente insiste, mais piora a situação. Eu tenho certeza que você também já se sentiu assim. E aí eu quero te ensinar algo, para mim, para você, algo que nós aprendemos aqui na palavra. Fé, essa fé circunstancial, uma fé que é baseada no que a gente está vendo, no que a gente está vivendo, essa não é a fé que a Bíblia está dizendo. Essa não é a fé que a Bíblia está dizendo. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Chegaram aí? Bom dia, que Deus abençoe vocês. Essa não é a fé. A fé circunstancial não é a fé que Deus espera que a gente tenha. Tá conseguindo me entender? Ei, peraí. Escuta aqui o que eu estou dizendo para você. Eu não estou falando com a tela do celular, estou falando com você. Eu estou ministrando o seu coração. Estamos aqui com dezenas de pessoas. Estou ministrando o seu coração. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Estou dizendo algo da palavra para o seu coração. E eu tenho certeza que vem do coração de Deus para você. Não é uma fé circunstancial que a gente tem que ter. Nós precisamos ter uma fé verdadeira. Escreve aqui nos comentários assim, ó, verdadeira. Fé verdadeira. Escreve aí. Fé verdadeira. Nós precisamos ter uma fé verdadeira, genuína. O que é uma fé verdadeira? É essa fé aqui de Hebreus. A fé que diz, ora, a fé é a certeza. Não é uma dúvida. A fé não é uma dúvida. A fé é uma certeza daquilo que esperamos. Ou seja, não pode faltar esperança na fé. E aí você tem um inimigo da esperança. O inimigo da esperança é a frustração. Nós temos o inimigo da esperança, que é a frustração. Porque algumas coisas já não deram certo na sua vida e muitas vezes, em algumas situações, não deram certo na sua vida, você perde a esperança. Queridos, eu não quero remoer esse assunto, não convém. Eu só quero conectar aqui para você fazer uma ligação comigo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão concordar. Nós temos uma sociedade antes dessa pandemia que nós passamos e uma sociedade depois. Não dá para reconhecer a sociedade. É uma sociedade diferente, são pessoas diferentes. Nós mudamos, as pessoas mudaram, a sociedade mudou. Um exemplo de coisas que aconteceram, se instalou um medo no coração das pessoas. Outra coisa que se instalou no coração das pessoas é uma grande indiferença. É algo que está, inclusive, dentro das famílias. Uma indiferença. A gente parece que está tão perto das pessoas que estão longe das pessoas que estão perto. Às vezes você até confunde, ó. Você se sente tão perto aqui desse momento devocional, tão perto de cada pessoa que está aqui, você vê o arroba,
o arroba FG Mídia Digital PB, o arroba Edna Binelli, o arroba Suzane. A gente parece estar tão perto de pessoas que estão longe, mas a gente está tão longe de pessoas que estão perto. Aí vocês estão dizendo aqui, ó, egoísmo, individualismo, isso mesmo, isso se instalou, não que não existia, mas agravou. E isso tudo combate a fé. E aí a fé que é a certeza daquilo que esperamos, que precisa de um ambiente de esperança, nós não conseguimos cultivar. E aí a verdadeira fé, olha aqui para mim um minuto. A verdadeira fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir o pastor Fernando, não é ouvir o pastor Hernanes Dias Lopes, não é ouvir o pastor Luciano Subirá, não é ouvir o pastor ou a pastora que você gosta de ouvir. Eles estão falando da palavra de Deus? Aleluia, glória a Deus. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quantos cristãos que não leem mais a Bíblia? Quantos cristãos que não param mais para ler a palavra e se a leem, não acreditam nela? Como assim, pastor? Não acredita? Porque a palavra diz para nós amarmos a Deus acima de tudo, e as pessoas amam Ele só no domingo. A Bíblia diz para nós amarmos uns aos outros, mas nós decidimos amar seletivamente, só algumas pessoas, só aqueles que nos agradam. A Bíblia diz para nós temos o caráter de Cristo, manso e humilde, mas a humildade tem passado longe dos cristãos. A mansidão também. As pessoas, elas não cultivam mais a humildade. A humildade virou um sinônimo de fraqueza para a maioria das pessoas. O que nós queremos demonstrar é força. E a força não segundo Deus, mas segundo o mundo. Então, muitos cristãos, eles estão distantes da palavra. Eles não buscam mais o fruto do Espírito, mas eles cultivam o fruto da carne. A inveja. Sente inveja das pessoas. Fica com inveja. Fica bicudinho, porque aconteceu com o outro, não aconteceu com você. Cria dissensão, divisões, facções. Ou seja, estamos cultivando as obras da carne, não do Espírito. Não o fruto do Espírito, mas as obras da carne. Ficamos criando divisão, às vezes, dentro da nossa própria família. No grupinho do WhatsApp, lá da família, a gente fica criando divisão dentro da nossa própria família. Nossa família é dividida. Brigando com um, desentendendo com o outro, virando a cara para o outro. Dentro da igreja é só um reflexo do que você é como pessoa. Diante da igreja é só um reflexo, ou seja, aí você não consegue, você não pratica a palavra. Então, meu querido, volte-se para a palavra. Aí você está pensando assim, ixi, entrei na live errada hoje. Entrei na live errada. Eu queria só aquela parte da live que o pastor começou, que tudo vai dar certo, que eu vou prosperar, que Deus me ama. Mas, meus queridos, você quer aumentar a tua fé? Essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser colocada no nosso coração. Você quer ser um cristão genuíno e verdadeiro? Não basta fazer parte só de uma igreja. Você precisa ter a palavra na sua vida, no seu coração. E aí a Bíblia diz que quando eu ouço a palavra, quando eu me debruço na palavra, e aqui com certeza eu estou ministrando a palavra, não estou?
Tô ou não tô? Tô compartilhando com você palavras, a palavra de Deus? O que eu estou dizendo para você está na palavra de Deus ou não? Então eu estou ministrando seu coração na palavra. E aí diz que pela palavra nossa fé começa a ser aumentada. Eu estava aqui orando, me preparando, e eu senti a minha fé aumentando. E quando a minha fé começou a aumentar, eu comecei a declarar. Tem tantas coisas que eu oro. Estava orando aqui pela minha família. Estava orando aqui por vocês, pela família 659. Estava orando aqui pelo ano que vem. Eu estava orando aqui pelos projetos que Deus já colocou no nosso coração. Eu estava orando aqui pela minha cidade, intercedendo pela minha cidade. Declarando coisas que só pela fé podem acontecer. Que só pela fé podem acontecer. Não declarando aquilo que pelo meu esforço pode acontecer. Só pela fé pode acontecer. Um exemplo, eu estava orando aqui por um avivamento na minha cidade. As pessoas se voltando para Cristo. As pessoas tendo um encontro com Cristo. Se entregando ao Senhor, tendo muita salvação na minha cidade. Isso é só Cristo pode fazer. Só Cristo pode fazer. Só o Espírito Santo. Eu posso semear a palavra, mas um avivamento só pode vir de Deus. Está conseguindo me entender? Talvez hoje você está diante de situações que você precisa aplicar fé, mas você sente que a sua fé está muito pequenininha. E para aumentar a sua fé, você precisa, primeiro, ir para a palavra. E aí você tem que praticar essa fé, colocar em prática. E aí, conforme você coloca em prática, a sua fé vai aumentando. E talvez, vou terminar com isso e a gente vai orar. Talvez você tenha até fé, mas você fica inerte, você fica paralisado, parado. Você tem que dar um passo de fé. Quando diz um passo de fé, o que quer dizer isso? Vou dar um exemplo na Bíblia. Quando Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos estão no barco, Jesus fala com Pedro, Pedro fala com Jesus, e Pedro então toma uma decisão de dar um passinho sobre as águas. Ele vai sobre as águas, ele começa a andar sobre as águas. Imediatamente, quando ele sente a força do vento, aquele friozinho na barriga, ele começa o quê? A afundar. A fé dele é um fracasso ou a fé dele está sendo colocada em prática? O que você acha? A fé de Pedro é um fracasso ou está sendo colocada em prática? A fé que Pedro aplicou ali, ela não é um fracasso. Ela teve um momento de fracasso, mas ela não é um fracasso. Ele afundou, Jesus o ensinou. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, ele está dizendo, você estava andando pela fé, mas a dúvida foi teu inimigo. Então, continue treinando e praticando para você vencer a dúvida. E aí eu vou dizer para você que está aqui, lute para que a sua fé não seja vencida pela dúvida, para que a sua fé não seja vencida pela desesperança, para que a sua fé em Cristo não seja vencida pela frustração. Então ele estava praticando a fé. E aí eu quero dizer para você tem que dar um passinho fora do barco e andar sobre as águas. Você precisa se arriscar. A fé exige risco. E esse risco não é um risco de uma loucura, mas é guiado pelo Espírito Santo e sustentado pela fé em Cristo Jesus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e praticá-la hoje. Vamos orar, queridos? Está na nossa hora de orarmos. Juntos aqui, você pode colocar o seu pedido de oração. Quem aqui foi abençoado pela palavra hoje? Escreve aí nos comentários. Abençoado. Quem foi abençoado pela palavra hoje? Isso, a Sandra está dizendo que a fé deve ser praticada diariamente, continuamente. Quem aqui foi abençoado? Então hoje, dá um passinho fora do barco.
Vai de coração, dá um passinho fora do barco. Não tenha medo. Se não der tudo certo, continue, persevere, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, vou orar pela tua família, eu vou orar pela tua casa, eu vou orar pelo teu lar. Tem aqui vários motivos de oração. Um que faz parte do nosso mês de oração, nós estamos orando por conversões. Então, pessoas que você está orando pela conversão delas, pode colocar aqui nos comentários o nome delas, se você quiser. E nós vamos interceder em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a Ti, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui. Que a presença do Teu Espírito Santo venha sobre eles. Que a graça do Teu Espírito Santo venha sobre eles. A unção do Teu Espírito Santo venha sobre eles. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé pela palavra, Senhor. Nos sustenta. Aumenta a nossa fé, aumenta a esperança do nosso coração. Tira todo medo. Senhor, tira todo medo do coração dos Teus filhos. Toda a frustração, tudo aquilo que se instalou no coração deles que está prejudicando a sua fé, Senhor, que nesse momento venha a ser derrubado, destruído e que a fé deles venha a ser edificada. Espírito Santo, eu entrego nas Tuas mãos a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. Senhor, o casamento, Senhor Deus, a maternidade. Senhor Deus, eu entrego nas Tuas mãos os netinhos. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor Deus, os projetos. Eu entrego diante do Senhor, Pai amado, as vidas que nós estamos orando pela conversão delas. E nós cremos, Pai, esse ano vai ser o ano, Senhor Deus, da conversão delas. Os joelhos delas se dobrarão ao Senhor. Seus corações se entregarão a Ti. Em nome de Jesus, eu quero abençoar agora, Senhor, o dia de trabalho dos Teus filhos. Abençoar o negócio, a empresa, o local onde eles trabalham. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que esse local prospere por causa da presença do Senhor naquele lugar. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Senhor. Declaro um fim de semana precioso. Declaro, Senhor Deus, nas igrejas que eles congregam, culto, Senhor Deus, cheio da Tua presença. Vidas sendo tocadas pelo Senhor. Eu oro por cada cidade agora, abençoando cada cidade, abençoando cada local onde eles moram, residem. Que a presença do Teu Espírito venha sobre as suas vidas, no nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te engrandecemos. Abençoa agora os Teus servos, as Tuas servas, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe a família de vocês em nome de Jesus. A gente se vê segunda-feira, 6h59 da manhã.